Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Oremos. Nosso Deus e Pai celestial, voltamos a nossa atenção mais uma vez à Tua Palavra, não como uma literatura qualquer, mas como uma mensagem direto do Teu coração para nós. Pois toda verdade é Tua verdade, e esta palavra, inspirada por Ti, proveitosa para a vida e paz, agora abrimos e pedimos, fala aos nossos corações, ajuda-me a falar claramente, a expor a palavra claramente, mas também ajuda-nos a ouvir com entendimento, pois quantas vezes ouvimos coisas sem realmente escutá-las, sem realmente pensar nelas. A nossa mente está tão distraída, tão cheia de coisas, fazeres e coisas que vimos e ouvimos, ainda fazendo eco. Senhor, que possa haver um silêncio santo no nosso coração, para poder Te ouvir, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Durante essas semanas eu tenho falado, vou continuar a falar sobre o amor de Deus. Quando nós dizemos que Deus é amor, como já falei, já 2 vezes, essa é a terceira vez, como eu já falei, nós projetamos certas qualidades, certas expectativas sobre Deus, pois quando vemos essa frase, Deus é amor, pensamos em entender o que é o amor, e então tentamos definir Deus por esse prisma do amor. E há pessoas que dizem, eu não consigo entender um Deus de amor que puniria alguém por toda a eternidade. Um Deus amoroso jamais faria isto. Afinal de contas, Deus é amor. Eu não posso entender um Deus que permitiria uma epidemia ou um tsunami, porque afinal de contas, um Deus todo-poderoso, realmente amoroso, não permitiria uma coisa dessas. Então eles precisam tentar redefinir Deus. Por quê? Porque sua definição sobre o amor já está, digamos, escrito na pedra, por assim dizer. Quando de fato, quem define o amor é aquele que ama. O amor não define Deus, Deus define o amor. E o amor expressado por Deus, segundo os seus atributos, segundo a sua natureza. Todo mundo ama segundo a sua natureza. Até os nossos animais domésticos amam segundo a sua natureza. Alguém aqui tem um cachorro? Quem tem cachorro aqui? Só? Quantos aqui tem gatos? Gatos. Meio é meio. Já notou como o cachorro ama? Você entra pela porta e o cachorro tem um ataque. Cachorro é assim. Gato, você entra e o gato está aí deitado. Vem cá, fofinho. O quê? Comigo? Está falando comigo? Não. Quando eu quiser, eu vou me esfregar na sua perna. Mas o cachorro não. O cachorro, o amor de cachorro é um amor assim, efusivo, né?
Os dois nos amam. Por quê? Porque precisam sobreviver, querem comida, querem carinho, é uma coisa de pele, eles querem que alguém, faça carinho neles. Eles têm uma necessidade física, não é só emocional, física, eu sempre, quando eu entro na casa de alguém que tem um cachorro, eu tenho um segredo. Eu vou lá e faço assim na parte aqui de trás do cachorro, porque o cachorro gosta. Quando você faz aquele carinho, especialmente no traseiro do cachorro, o cachorro fica assim. Aí já vai chegando perto de você e você vai e o cachorro. Aí o cachorro me ama. Ele quer ficar perto de mim porque quer que eu continue a fazer isto. Ou quer comida, ou quer exercício, quer farra, quer brincadeira, Quando o cachorro te traz aquele brinquedo, aquele ossinho, e fica lá só olhando para você. Gato não faz isso. Eu não sei porque alguém compraria um gato. Gato não tem graça nenhuma. É um negócio assim, é bonito, mas o gato assim, sei lá, o amor de gato é muito frio. Cachorro é bom. Eu já tive cachorro, pensando em adotar um cachorro, mas por razões óbvias, então, o cachorro, não é que o cachorro nos ama, o cachorro sente necessidade de alimento, de sobrevivência, de abrigo, de carinho. Esse é um amor interesseiro. Se existe, agora, o cachorro é leal, a maioria são, O gato dizem que pertence à casa, o cachorro pertence à pessoa, O amor de um filho é diferente do amor de uma esposa ou de um marido. É diferente. O relacionamento é diferente. A sua condição de filho ou de filha é diferente da condição de esposa ou de marido. Segundo a natureza, segundo o relacionamento de cada um de nós amamos de modo diferente. O nosso amor se desdobra de maneira diferente e vai crescendo com o tempo. Inclusive, você vê que quando duas pessoas casam, é tão lindo, é tão idílico, é tão paradisíaco. Esse nosso amor é tão perfeito, é um amor feito no céu. É assim. A minha esposa é tão amorosa, e ela, meu marido é um gatão, ele é tão amoroso e tal, e aquela coisa, e é muito lindo e tal, Mas com o tempo esse amor vai amadurecendo, vai passando por fases, Até que chega o dia onde ela diz: não me diz que você me ama nesse tom de voz, nem vem me dizer que você... E a gente descobre que o amor vai passando por fases difíceis e vai crescendo, vai se tornando algo mais sofrido, vai passando por provas. E o amor tem que ser exercido. E no início tudo parece fácil e bom. Com o tempo as coisas começam a se complicar um pouquinho, até coisas simples se tornam muito complicadas. O amor vai nos mudando. O amor necessariamente muda. Quantos viram o filme Marley? Alguns viram o filme Marley sobre o cachorro problemático, que era motivo de ódio eu comecei a assistir ontem, mas eu não tive coragem, porque eu já sei mais ou menos que é um filme que você chora muito no fim, e eu não tinha vontade de chorar muito no fim, especialmente por causa de um cachorro. Mas pelo que eu entendi do argumento do filme, o cachorro inferniza o casal, mas no fim o cachorro morre, e eu acho que morre, E aí todo mundo fica assim: meu Deus do céu, o cachorro e tal. Então odiava o cachorro, mas amo o cachorro, então passaram a amar o cachorro. É mais ou menos isso,
Quem nunca viu o filme disse: "Ih, agora estragou o filme para mim". Tá bom, então já estava estragado para mim mesmo, então desculpe, não quis estragar o filme. Mas a verdade é que nós vamos mudando quem nós somos. O amor muda. O amor necessariamente vai fazendo um afeto crescer. A pessoa vai enchendo o nosso coração, ou o animal, né, o animal doméstico também vai. Uma vez eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que queria enterrar seu cachorro em chão sagrado, queria enterrar o cachorro na catedral. Eu disse: o quê? Não, porque eu queria enterrar meu cachorro em chão sagrado. Eu disse: fala sério. Se bem que eu enterrei meu cachorro na antiga catedral, está lá, então. Não porque era chão sagrado, mas não sei. Enfim. O meu Golden, que eu criei desde os seus 2 meses de idade até que ele morreu de um ataque epiléptico e uma mesa que caiu em cima dele durante um ataque, ele só viveu 6 anos. 6 anos. Mas partiu meu coração, porque aquele animal que no início era só filhotinho que eu gostava, passou a fazer parte de mim. E quando você ama, você se abre para uma mudança profunda. Sabemos disso, casamento, enfim. Mas como é que isso funciona com Deus? Porque Deus não muda. Acabamos de ler que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é infinito e eterno. Então, como Deus pode nos amar? Ele é incompassível? Ele é impassível? Não. Ou seja, Deus tem sentimentos? Porque os sentimentos são uma reação, fazem parte de um dar e receber, não é? Então, se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, minha pergunta, e a pergunta que eu quero tentar entender hoje é, entre outras coisas, como Deus que não muda pode de fato ter afeto por mim? Porque Ele tem. A Bíblia diz que Ele tem afeto por nós. Abra Oséias capítulo 11. Oséias 11. Logo após Daniel. Veja só esse capítulo, incrível. Que a Sociedade Bíblica chamou o capítulo do amor de Deus por Israel. Veja a expressão de Deus aqui. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido em desviar-se de mim, embora sejam conclamados
a servir o Altíssimo, de modo algum o exalto. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zebuim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor e ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves da Assíria, como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Ou seja, ele diz: estão decididos a serem idólatras e por isso vão para o Egito, por isso vão para o exílio. Mas como posso deixá-los ser destruídos de vez? Eu os trarei de volta, porque Deus ama. Embora Israel tenha desprezado o Senhor, Deus afirma de modo apaixonado o seu afeto, o seu carinho, o seu amor, dizendo que no fim os traria de volta. A Bíblia está cheia de expressões dos sentimentos de Deus. Em Salmo 78, versículo 40, se você quiser abrir, pode. Eu vou ler várias passagens aqui, mas diz que Deus se entristece, Deus se irrita. Salmo 78 diz: quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Em Efésios, Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda, mas mostra aqui que Ele tem uma interação conosco, afetivo. Deus se regozija. Em Isaías diz: assim como um jovem se casa com sua noiva e os seus filhos se casarão com você, assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Deus também se ira quando Moisés desceu com os 10 mandamentos a primeira vez do Monte Sinai e viu a idolatria de Israel. Ele quebrou os 10 mandamentos e Deus falou para ele em Êxodo 32, diz: deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, depois farei de você uma grande nação. Deus também tem compaixão. Salmo 103 diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Essa palavra compaixão fala de que? De algo que vem de dentro, algo que, literalmente, algo que vem das entranhas, algo lá do fundo, uma palavra que fala de uma comoção. Quando você vê alguém e você sente compaixão, é mais do que sentir simpatia ou de sentir pena. Compaixão é algo profundo, algo que move a ação. Agora, o amor de Deus é fiel e dura para sempre. Em Isaías 54, isso você pode abrir, Isaías 54. Versículo 8 diz: no impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna. Isaías 54, versículo 8. Achou? Ok. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, seu Redentor. Olha o contraste entre algo momentâneo, um sentimento momentâneo e um propósito eterno. Os propósitos eternos de Deus não mudam.
Eu escondi de você o meu rosto. Deus pode virar o seu rosto para nós por um instante, mas Ele nunca volta as costas para nós. Nunca nos abandona, embora por um instante pode virar o seu rosto. Salmo 103, versículo 17 diz: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Veja, Deus se comove, Deus se irrita, Deus se alegra, Deus se entristece, ou seja, Deus é uma pessoa. Ele é eterno, Ele é imutável, o mesmo ontem, hoje e sempre, mas Ele tem sentimento. Deus tem um coração. O Espírito Santo pode ser magoado, Deus pode se irar conosco por um instante, mas há uma diferença entre ter um sentimento e ser um sentimentalista. Há uma diferença entre sentir algo e ser movido somente por aquele sentimento. O sentimentalismo é algo que controla. Quando o sentimento momentâneo controla a nossa ação. Por exemplo, há pais que não disciplinam seus filhos por sentimentalismo. Dizem: eu não tenho coragem de entristecer o meu filho ou a minha filha, eu não consigo dizer não para ela, embora a palavra de Deus seja muito clara, dizendo: quem ama seus filhos, disciplina os seus filhos. Diz até que Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoa com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem ama. E ele continua durante esse capítulo dizendo: no momento da disciplina não é prazeroso. Então o sentimentalista é aquela pessoa que sempre quer agradar, sempre quer tudo feliz, sempre quer todo mundo, né, contente, ou sempre quer alegria. Deus não é sentimentalista. O seu amor é mais forte do que isto. Ele não pode ser movido somente por um sentimento momentâneo. O seu amor é fiel, é leal. Entenda, há algo impossível para Deus, que é deixar de ser fiel a si mesmo. Deus é incapaz de agir contra a sua natureza, e a sua natureza não é só amorosa, sua natureza também é justa, sua natureza também é santa, e Ele não pode por sentimento abrigar pecado, Ele não pode por sentimento deixar passar certas coisas, porque Ele é santo. Veja só, ele diz em 2 Timóteo, Paulo disse em 2 Timóteo 2, eu estou usando muitas passagens hoje de propósito, porque é complexo isto. 2 Timóteo 2, versículo 11, pode abrir. A segunda carta de Paulo a Timóteo diz: esta palavra é digna de confiança. Versículo 11: se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se eu negar a Cristo, se eu negar o Senhor, então Ele também me negará.
Mas Deus é amoroso, sim, mas quem rejeita o seu filho não será salvo. Esta é a mensagem que ofende e é considerada excludente e é considerada cruel. Faz parte do anúncio do Evangelho. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que permanece fiel a Ele. Como ser fiel a Ele? Confiando na sua misericórdia. Fidelidade a Deus não exige de mim perfeição. Eu sou incapaz de ser perfeito. Eu sou incapaz de viver de modo que eu nunca mais terei que pedir perdão a Deus por uma falha ou por um pecado. Todos nós precisamos do perdão de Deus diariamente. Mas enquanto eu me apegar a Ele, enquanto eu não negar a Cristo, Ele não me deixará. Mesmo quando eu não for fiel. Veja o contraste. Se eu negar a Cristo, Ele me negará. Mas se eu for infiel, mesmo que eu seja infiel. E esta semana, muitos de nós fomos infiéis. Agimos como se não fôssemos filhos de Deus. Falamos como se não fôssemos filhos de Deus. Pensamos como se não fôssemos filhos de Deus. Literalmente, fomos infiéis. Mas diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Todo aquele que clama a Deus, todo aquele que depende de Deus, todo aquele que volta para Deus, Deus jamais rejeitará. Deus jamais deixará de perdoar. Ele é incapaz de ser injusto, Ele é incapaz de ser infiel, Ele é incapaz de agir sem que seja por amor e por sua natureza perfeita. Quem se apega a Deus em amor, quem se apega a Cristo em amor, gente, este será salvo. Este será salvo. Veja só em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu vou ler de novo: se confessarmos os nossos pecados. João disse: se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Todavia, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que não diz que Ele é fiel e misericordioso? Por que diz que Ele é fiel e justo? Porque Ele já puniu todos os nossos pecados. Você sabia que seus pecados já foram punidos? Não só seus pecados passados, todos os pecados que você irá cometer um dia, até a sua morte, já foram perdoados. Por quê? Cristo tomou sobre si todo o nosso pecado. Agora, se eu negar Cristo, se eu voltar minhas costas para Ele, aquele que morreu por mim, se eu o negar, então Ele vai me negar. Se eu abandonar Cristo e servir a outros deuses, se eu não depositar a minha fé inteiramente nele para a minha salvação, então sim, Ele irá me negar. Mas se eu confessar o meu pecado, Deus é fiel e justo. Por quê? Porque ao confessar o meu pecado e me lançar sobre a misericórdia de Deus, segundo o sacrifício de Cristo, é justo que seja perdoado. Deus apenas está executando a sua justiça, que já foi satisfeita em Jesus. Agora, Deus é absolutamente coerente. Ele não é controlado por emoção, mas sua emoção santa faz parte de quem Ele
Mas vamos avançar um pouco mais e tentarmos entender algo um pouco mais sobre Deus, porque quanto mais entendermos Deus, mais nós vamos entender o seu amor, porque o amor de Deus para conosco vive e existe dentro de um contexto de quem Ele é o amor que é definido por Deus, e não Deus que é definido pelos nossos conceitos humanos do que seja o amor. Eu volto a dizer isto: o amor não define Deus, Deus define o seu amor. Assim como o amor de um pai é definido pela sua paternidade. Eu gosto de crianças, desde que se comportem bem, né? Mas eu estou ficando velho, e crianças barulhentas me irritam. Agora, os meus netos recebem uma margem de graça muito maior do que a grande maioria das crianças, né? O barulho dos meus netos não soa mal aos meus ouvidos, porque na condição de avô, né? Quando chego lá em casa e eu fico lá. Se crianças do meu prédio fizessem isso, chegassem na minha casa, eu ia dizer: rua, vem aqui bagunçar minha casa. E bagunçam a casa, entra um furacão. Agora, na qualidade de avô, pode bagunçar. Claro que eu não sou, entenda, podem bagunçar sem serem desobedientes. É uma bagunça santa, é uma bagunça boa, né? Quando eu digo bagunça, você entende o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que eles são crianças maravilhosas, as mais maravilhosas do mundo inteiro. Porque os olhos do avô, né? Você sabe de onde vem esse negócio de pai coruja, né? De mãe coruja. Sabe onde vem essa história de mãe coruja? A coruja estava conversando com a águia um dia, e estavam entrando num acordo. Disse: olha, eu prometo nunca devorar seus filhotes, se você não devorar, não atacar os meus filhotes. E aí disse: então, mas como são os seus filhotes? Os pintinhos, né? Os coruja. E a mãe coruja disse: procure os filhotes mais lindos que existem, mais lindos. Aí a águia estava voando um dia, viu um ninho da mãe coruja, mas a mãe coruja não estava lá, e olhou e disse: que coisa mais feia, isso não deve ser os filhotes da coruja, porque são feios demais. E obviamente almoçou os filhotes, porque aos olhos da mãe coruja eram os mais lindos, mas, né, coruja novinha é feio. E todo mundo, quando a gente vê os nossos filhos, os nossos netos, são mais lindos. E tem gente que chega com seus filhos dizendo: não é a coisa mais linda do mundo, e você olha assim e diz: fantástico. Você usa alguma palavra assim para não dizer: que coisa mais feia, meu Deus do céu. Mas quando é seu, nossa, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, na qualidade de avô, isso me dispõe, minha motivação me dispõe, isso afeta como eu interajo. Deus também interage conosco segundo a sua natureza. O animal doméstico, como eu falei, é motivado por sobrevivência. O ganancioso é motivado por lucro. O político é motivado por poder. O que motiva a Deus? Para entender o amor de Deus, também temos que entender a motivação de Deus. Pois Deus é soberano e tudo que Ele faz aponta para um propósito perfeito, que é o quê? Deus faz tudo, até nos ama, para a sua própria glória. Isso muda as coisas.
Isso é importante entender. Veja em Efésios 1. Abra Efésios 1. Isso é importante. Há frases aqui que são tão importantes que frequentemente lemos sem entendermos realmente o que está dizendo. Mas nós vamos entender o seu amor fiel à luz de algo muito maior do que o seu amor. Versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele, e aqui vem a frase, sublinhe na sua cabeça a partir dessa palavra, que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Cristo, para o louvor da sua glória. Entenda isto: tudo que Deus faz, desde o primeiro instante da criação do mundo, desde a aliança que Ele fez eternamente com o Filho, pois Jesus é o Cordeiro de Deus imolado desde antes da fundação do mundo. Todo esse plano da humanidade, da salvação, tudo que Ele fez em nós, Ele fez com um propósito: para o louvor da sua própria glória. Isso quer dizer que Deus é narcisista? Não. Narcisistas são pessoas que querem fazer o mundo à sua imagem e semelhança, querem que tudo viva como um reflexo de si. Narcisistas não são pessoas apenas que se olham no espelho o dia inteiro, né? Existe, né, um mito de Narciso, que ficou preso à sua própria reflexão, a olhar a sua reflexão na água, né? E essa ideia de que o narcisista é aquele que só quer contemplar a sua beleza, mas o narcisista, a personalidade narcisista é pior do que isto. Ele quer que tudo funcione segundo a sua vontade, quer o mundo inteiro andando no seu ritmo, quer o mundo inteiro andando da sua maneira, quer que todo mundo seja como essa pessoa vislumbra ser o mundo. Literalmente, o narcisista quer reformar o mundo à sua própria imagem. Você conhece narcisistas? Conhece. Ninguém aqui é, ou talvez não seja completamente narcisista, mas todos nós somos um pouquinho narcisistas. Não é verdade? Não é verdade? Nós queremos que o mundo seja do nosso jeito. Queremos que nossos filhos sejam o que nós imaginávamos para eles. Queremos que nossa esposa ou nosso marido seja exatamente como nós imaginávamos como ele deveria ser. E quando não é, nos frustramos, porque queremos o mundo à nossa imagem, queremos formar o mundo à nossa imagem. Deus, por outro lado, fez o mundo à sua imagem, fez segundo o seu propósito. Deus não quer
Ele fez. E mais, para glorificar a si mesmo, Deus faz o que é apenas justo, pois não há ser mais exaltado, mais alto, mais sublime, mais perfeito, mais eterno, mais belo do que Deus. E para exaltar qualquer coisa acima de si mesmo, Deus teria que pecar, porque Ele é o ser mais exaltado de toda a criação e além, pois Ele é eterno, Ele é perfeito, Ele é luz perfeita, não há sombra em Deus. Então é justo que Deus glorifique a si mesmo. Tudo que Ele faz para o louvor da sua glória. Ele nos ama, nos escolheu, segundo acabamos de ler em Efésios, Ele nos predestinou para a salvação, Ele nos resgata, Ele nos perdoa. Cristo foi para a cruz para glorificar o Pai. Tudo existe para a honra e glória de Deus. E o dia que nós entendermos isto, nossa vida espiritual vai ser radicalmente diferente. Cada lágrima que você derrama, que seja para a honra e glória de Deus. Cada palavra que você disser, que seja para a honra e glória de Deus. Se você quiser se alinhar com os propósitos de Deus, viva para a glória de Deus, porque Deus vive para a honra da sua própria glória, e é justo que seja assim. Então, seu amor por nós, entenda, seu amor por nós é motivado para o louvor, é motivado pelo louvor da sua glória. Por isso, se eu confessar Cristo, aquele que o glorificou com o seu sacrifício, se eu permanecer fiel a Cristo, que é o propósito que morreu para a glória de Deus, então eu me alinho com o propósito dele, eu me alinho com a glória dele, e o seu amor permanece sobre mim. Se eu negar Cristo, se eu negar a Deus, eu me coloco contra Deus. Se eu não atribuir a Ele a glória que lhe é devido, eu ando na contramão de Deus. E foi isso que Paulo falou em Romanos 1, que o homem se recusou a glorificar a Deus, e ele passou a cultuar o que? A sua própria imagem, passou a cultuar até imagem de animais. Ele deixou de viver para a glória de Deus, e portanto Deus obscureceu o seu entendimento e o entregou a seus instintos mais baixos, e a humanidade se perdeu. Por quê? Porque se recusou a glorificar a Deus. Todo o amor de Deus por nós faz parte do seu propósito maior, que é trazer honra e glória a si mesmo. Seu amor, portanto, é um amor soberano e exercido em plena liberdade, e com esse propósito de trazer honra para si. Paulo, ao contemplar o problema de Israel em Romanos 11, ele termina dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Há pessoas que acham que a igreja existe para o nosso bem, para a minha alegria, que a Bíblia foi escrito para mim, que Jesus veio morrer na cruz por mim, e é verdade, veio morrer na cruz por mim, mas o seu propósito final não sou eu. O propósito final desse lugar não é você, não é para proporcionar
a você um culto agradável. Este lugar existe com um propósito: a glória de Deus. Eu fui salvo com um propósito: a glória de Deus, o amor fiel de Deus para comigo. Deus sustenta para o louvor da sua própria glória. E aqui sinto que nós estamos pisando em chão sagrado, porque o homem quer ser o centro de tudo. Nós queremos que o amor de Deus seja nosso. Eu fui o primogênito da minha família, e quando eu nasci, eu era o centro de atenção de todo mundo. Quem aqui nasceu, é o primogênito da sua família? Então você vai saber, você vai entender o que eu vou dizer. Quando eu era criança, todo mundo fazia bilu-bilu para mim. Eu era a coisa mais linda do mundo. Todo mundo vivia em função de mim. O Robbie, me chamavam de Robbie, porque meu Walter Robert, então meu pai era Robert, Walter Robert também, então era Robbie. Então, agora vocês já sabem que eu era chamado de Robbie. Até terceiro ano primário, quando eu finalmente disse: chega, não existe mais Robbie, agora é Walter. Eu escolhi. Mas 2 anos após eu nascer, entrou um estranho na minha casa que roubou o meu trono, roubou o meu lugar, porque nasceu a minha irmã, uma menina de olhos azuis, lourinha, de olhos azuis, e todo mundo caiu de amor. Quantas crianças nasceram por causa da minha irmã? Porque todo mundo queria uma igual. Ah, meu bem, vamos ter uma filha, porque queriam. Ela inspirou tantos casais a terem filhos, de tão linda que era. E eu assim: olha eu aqui, papai, olha o que eu posso fazer. E ele: tá bom. E eu ficava lá da piscina: mamãe, 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 olha para mim, olha o que eu posso fazer. Pum, pulava na piscina. E ela: ótimo, divirta-se. Porque roubou o colo que era meu, a atenção que era minha. E há pessoas que quando nascem de novo dizem: oh, a fé é tão maravilhosa, Deus me ama, Deus me quer, eu sou a menina dos olhos de Deus, Deus acha que eu sou muito especial, né? Eu tenho um caso de amor com Deus. E eu estou na igreja: oh, que coisa gostosa, igreja, oh, é tudo para mim, mim. E chega na igreja, coloca aquele avental, não, coloca o babador, porque, né? E chega e diz assim: me alimente, me agrade, faça um louvor legal, escolha músicas que me agradam. E aí começam os problemas. E você: peraí, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Eu sou filho do rei, eu não posso ter problemas, porque afinal de contas, escolhido por Deus. Quando você é recém-nascido, você não entende que você não é o centro do universo. Você acha que toda a graça, toda a Bíblia, todo o amor de Deus é só para você, é só para você. É mais sério do que isto. Todo louvor de Deus por você faz parte de um plano da sua glória. No fim, será um prazer ficar perante o trono da graça e dizer: fiel és tu, fiel és tu. Mas ninguém estará virando para mim dizendo: oh, chegou no céu, hein?
Parabéns, ninguém vai me dar parabéns no céu. Ninguém vai te dar parabéns no céu. Diga para o seu vizinho: ninguém vai te dar parabéns no céu por ter chegado. Ninguém vai. Ô você, hein? Salvo, hein? Parabéns. Completou a carreira. Legal, hein? Deus tem sorte de ter você aqui ao redor do trono. Não. Tudo vai apontar para Ele. Por que Ele me perdoa? Quando eu me apego a Deus, gente, eu ando aos trancos e barrancos com Deus, e eu sei que não sou o único. Você também anda aos trancos e barrancos com Deus. Você acorda de manhã, você diz: hoje eu vou servir a Deus com fidelidade, mas você cai, você erra, você peca. Quando alguém corta na sua frente no trânsito, quando o elevador não chega e você fica lá batendo na porta, e quando você é impaciente com sua esposa, quando você come aquele terceiro pedaço de bolo, gula, é pecado. Quando você assiste aquela imundície na televisão, mas se você ficar fiel, aliás, se você não negar o Senhor e voltar a Ele com fidelidade e dizer: Senhor, perdoa-me, Ele é fiel e justo para perdoar. O seu amor é fiel. Obrigado. Seu amor é fiel para o louvor da sua glória. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai, como disse Paulo, ajoelho-me diante de Ti, do qual recebe o nome toda a família dos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser, com poder por meio do Teu Espírito, para que Cristo habite no nosso coração mediante a fé. E oro para que, estando nós arraigados e alicerçados em amor, possamos juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. A Ti, Senhor, que és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o Teu poder que atua em nós. A Ti seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Amém.